Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Para quem me conhece também, meus irmãos, um abraço saudoso para cada um, amém? Bom, não são nem 8 horas da manhã do dia 12 de junho de 2019, mas eu estou feliz porque o Senhor está trazendo bons conselhos para nós hoje aqui nesse vídeo, amém, meus irmãos? Então, perdoem a voz, eu estou meio estonada ainda porque eu levantei muito cedo, mas diante das palavras que eu andei vendo aqui nessa manhã de hoje, nas minhas reflexões matutinas, eu não podia guardar tanto tesouro precioso só para mim. Amém, meus irmãos? Eu moro aqui no quarto andar e nós temos um lote aqui embaixo, na casa da minha sogra, e tem uma árvore de pêssego, vamos chamar de pêssego, não é exatamente pêssego, é uma fruta da família do pêssego. Na Itália se chama albicocca. E essa árvore, ela está plantada num pedaço de terra tão pequeno, tão estreito, e é uma árvore de porte médio. Esse ano ela se encheu de flores, mas muita flor. Na realidade é uma árvore que produz muito. E agora, esses dias, eu estava andando ali pelaquela parte e essa árvore está carregada dessa fruta. Se olha mais para frente, tem a amora. E ela está caindo no chão e perdendo de tanta amora que tá dando. E ela fica madura muito rápido, né? E ela cai e se perde. E eu fico observando essas árvores de fruta. E eu fico pensando como é que Deus é tão generoso. Uma árvore pequena, simples, produz tanta coisa. Então, Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz, meus irmãos. E a gente precisa aprender observando a criação de Deus. Deus é generoso, Deus é bom, Deus Ele quer o melhor para nós. Deus Ele faz de tudo o que pode, meus irmãos, creiam. Ele faz tudo o que pode para abençoar o teu povo, o seu povo, né? Vamos dizer assim. Hoje eu quero ler com os irmãos Romanos, Provérbios, 2 Pedro. E hoje nós vamos bater um papo em cima do que nós vamos ler aqui, como uma preparação para o que está vindo. Antes eu queria relatar 2 coisas que me aconteceram nesse mês, nesses últimos 20 dias aproximadamente. Pensando, num primeiro momento eu pensei que podia ser até coisa de barriga cheia. Mas com o andar da carruagem, o tempo vai passando, eu comecei a perceber que era Deus querendo falar comigo. Há uns 20 e poucos dias atrás, eu fui levar meus filhos para a academia. E ali, bem naquela região ali, naquele passeio da própria academia, um lugar muito deserto, tem poucas casas, poucas construções. E eu moro aqui na Itália, para quem está chegando no canal, aqui é cheio de árvore de azeitona, chamadas de oliveiras. A oliveira é a árvore que produz oliva, que é a azeitona no Brasil, né? No português. E tinha umas 2 árvores de oliva assim perto de mim, carregadinha de flor. Mas parece que a árvore estava até pesada, de tanta flor que tinha. Sabe como que os galhos parece que estavam até encurvando, de tão que ela estava carregada de flor. Eu não resisti, tirei foto dessas oliveiras, mandei para os irmãos que eu conheço. Aí tinha um galinho que não era mais a flor, mas a flor tinha virado oliva, né? Azeitona pequenininha. Ainda tava aquelas bolinhas brancas, parecia um tanto de gota de água. Mas a coisa mais linda, e eu tirei foto daquele negócio, mandei pros irmãos. Mas eu fiquei admirada, sabe? Todo ano quando eu vejo as árvores de oliveira, eu fico admirada. Fiquei admirada. E vim embora para casa, passaram-se 15 dias
praticamente, passavam-se 15 dias. Acho que foi lá pro dia 15 15 do mês passado, enfim. Uns 15 dias passaram. Vou dormir e tenho um sonho. Eu sonhei que eu estava numa estrada, uma espécie de avenida BR, autoestrada, não sei como é que eu poderia referir, mas é uma estrada. Estradas são sempre abandonadas, né? Só passa carro e basta. Você não vê gente caminhando, casa perto, é um tipo de cenário. E tinha muito mato, porque normalmente as estradas, né, elas são meio... Ainda mais aqui na região que eu moro, as estradas aqui, elas no sul da Itália são bem largadas mesmo, não tem lá tanta manutenção. Então são lugares bem áridos, bem assim. E tem pedaço de terra colado, né, onde tem as roças. E tem muito campo de azeitona, campo de oliva, né, azeitona, oliva, campo de vinho. E no sonho, eu estava... Aqui, para quem caminha muito por estrada vai entender. A estrada, ela vai reta, mas aí de tanto em tanto ela tem as paradas de emergência. E eu estava em uma daquelas ali, e eu estava debaixo de um pé de oliveira. Era uma árvore de oliva selvagem, porque uma coisa é você ver uma oliveira numa roça, onde o patrão, né, o dono da terra, ele contratou, ele limpa a terra. Então, em torno dos pezinhos de oliva, eles tiram as ervas daninhas, eles podam as oliveiras, então elas crescem de uma forma que você vê que é uma árvore que foi podada, todo ano foi limpa, tiram o excesso de galhos, enfim, ela não é carregada, né, porque aí aonde dá oliva, ela fica mais forte, né. Enfim, meus irmãos, quem mexe com planta, com árvore, sabe do que eu estou dizendo. Mas essas árvores de oliva que dão mais perto das estradas, elas são selvagens. São desgalhadas, são carregadas, enfim. Se vê que não é uma coisa que é cuidado, né? Ninguém bota água. Eu nem sei se nas roças eles botam água nos pés de oliva. Eu sei que eles trabalham muito com a espera da chuva, do tempo de chuva, mas... a gente vê a diferença de uma árvore cuidada de uma árvore largada selvagem. E essa do sonho era selvagem. Ela cresceu literalmente, praticamente no asfalto, naquela parte que o carro para. Ela estava ali, ela cresceu num lugar que alguém diria, aqui não é lugar para crescer uma árvore, né? Mas ela cresceu ali e ela estava ali. E no sonho, eu estava com o carro estacionado, parado, porque era um lugar de parar carro. O carro, você já viu quando a gente vai viajar e o carro fica com bagagem, tem coisa dentro? O carro estava naquele estado de alguém que estava viajando, era o meu carro, e eu simplesmente começo o sonho comigo mesma, sentada debaixo do pé de oliva, daquela oliveira, e aquela oliveira, o que eu observei, e é por isso que eu fiquei ali admirada e sentei debaixo dela, é que ela estava carregada de oliveira, de azeitonas. E no sonho eu peguei uma parte de um galho que estava com azeitonas muito grandes, muito bonitas. Azeitonas que a gente só vê em árvore tratada, árvore cultivada, mas aquela era uma árvore largada no meio de uma estrada toda selvagem. Curiosamente, eu pego uma azeitona daquela, porque a azeitona, para quem conhece a árvore de azeitona, depois você pode até ver vídeo no YouTube, ou ver imagem, é linda. É uma árvore que te chama a atenção, ela é uma árvore singular, ela é diferente das outras árvores, pelo menos para mim, Ana Paula. E no sonho eu peguei uma e mordi. Só que quando eu mordi aquela azeitona, ela estava doce, estava maravilhosamente doce. Uma azeitona perfeita, pronta para ser consumida. Aí no que eu mordi, alguém no carro falou, vamos embora, nós temos que ir embora. Ou passou um outro carro por mim, que eu já não lembro o detalhe. Eu acho que passou um carro que também estava viajando, e eles viram meu carro e eles falaram, vamos embora. Aí eu, tá bom, tô indo. Eu já fui levantando e já fui indo embora. Mas o que me chamou a atenção naquele sonho
é que quando eu mordi aquela azeitona, ela estava doce. E no sonho, eu sabia e sei também na vida real que a azeitona, ela, quando você recolhe ela, quando os produtores de azeitona recolhem as suas azeitonas, eles têm que entender para que eu estou recolhendo azeitona? Para fazer óleo? Para colocar... Gente, desculpa a bagunça, meu filho está de férias e ele já está lá na sala com a televisão dele lá. Não tá vendo porcaria não, mas são 8 horas em ponto da manhã, esse menino já tá lá na sala. Então me perdoem. Para quem conhece a azeitona, ela é amarga. Ela é amarga, amargosa. Então quem colhe a azeitona, se vai fazer óleo, ele sabe que ela é amargosa e quando eles prensam o óleo da azeitona, eles recolhem ela e vão amassando ela no moinho. Aí vai saindo o óleo, ok? O primeiro óleo da azeitona verde, ele é amargoso. Quantas vezes aqui a gente já comprou, ganhou óleo de azeitona, porque aqui tá cheio de árvore, né? Apesar que custa caro, viu? 1 litro de azeitona aqui parte de 4 a 8, 9 euros, dependendo. Se é o óleo polido, o óleo puro, você paga até 8, 9 euros na garrafa de 1 litro. Então não custa barato ter óleo de azeite dentro de casa aqui não, tá? Não custa barato não. Se a gente quer um azeite mais vagabundo, desculpa a expressão, aquele azeite mais simples, né? Custa 4 euros a gente encontra. Mas voltando ao assunto, o óleo virgem, extra virgem, o primeiro óleo que é retirado, ele é amargoso. Ele é bem amargoso. Inclusive, se você vai fazer salada com ele, a salada fica amargosa. Então, eu, por exemplo, das vezes que eu tive esse tipo de óleo na minha... E ele é verde, 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 lindo. É um verde lindo, verde. Então, você bota ele na salada, fica amargoso. Então, já sabendo disso, eu uso ele para cozinhar. Faço um arroz, vou fazer um bife na prancha, né? Na prancha que fala, como é que chama? Na chapa. Aí eu faço com esse óleo amargoso, porque quando ele cozinha, ele perde o amargo. Mas salada, eu não sou chegada em coisa amargosa, não. Jiló, não é de mim comer esses troços amargosos, babosa, eu não suporto. Ou então, essa azeitona é usada para fazer oliva, né? Eles usam para fazer aqueles vidros de azeitona. Aí eles passam ela na soda cáustica, até tirar o amargo delas, isso dura alguns dias, e depois eles põem ela na salamoia, fecham a vácuo e aí ela tá pronta para o consumo. Então, para quem conhece mais ou menos o processamento da azeitona, qualquer azeitona que seja, ela não tem como ser recolhida doce da árvore. Ela é amargosa, ela tem um leite dentro, para vocês terem uma ideia. Ela tem uma espécie de um leite, de tanto que ela é amargosa. Então, no sonho, quando eu mordi a azeitona e era doce, como essa que passou pelo processo da soda cáustica, né? Eu arregalei o olho, eu assustei. Eu falei, como é que pode essa azeitona tá boa e doce desse jeito? Isso não é natural, né? E logo em seguida eu fui embora. Fui correndo embora, não fui embora assim com calma. Sabe quando você larga o negócio assim e sai correndo? Foi só o tempo de experimentar uma, porque ela estava tão bonita que ela chamou a minha atenção que eu tive que morder, comer aquela azeitona. Mas eu não comi, eu só mordi. Na hora que eu mordi, eu vi que ela estava doce, passou um carro, vambora. E eu já tive que sair, largar tudo ali do jeito que estava, pegava o carro e saía. Numa segunda cena do sonho, eu me vi sempre no mesmo carro. Eu estava dentro do carro já. E ali o povo, tinha alguém dirigindo o carro, vambora. E tinha um casebre, uma casinha bem simples, um barracão. E tinha umas janelinhas vasculantes pequenininhos. E estava tudo fechado, mas tinha ainda alguns que eram uns 2 ou 3 ainda que estavam semi-abertos. E como eu sabia que eu estava indo embora de viagem, eu precisava fechar aqueles vasculantes pequenininhos. Olha que loucura no sonho. Eu apertei um controle remoto, 2 das janelas fecharam sozinhas. Só que a do meio não fechava. E eu do carro, eu levantei assim, estiquei verso esse vasculantezinho e com a mão eu terminei de fechar e o carro já estava arrancando, caminhando. Eu tive só o tempo de abaixar. Peraí, baixei correndo e o carro já foi saindo. Bom, conclusão, levantei de manhã, lembrei do sonho
E aí ainda comentei com alguns irmãos, pode ser sonho de barriga cheia, porque outro dia eu vi uma árvore de azeitona, talvez aquilo ficou na minha cabeça, mas depois, meus irmãos, o Senhor já foi me trazendo um outro ponto de vista com relação a tudo isso. Como não é normal numa árvore de azeitona você colher uma azeitona doce, isso não vai acontecer nunca em nenhum tipo de árvore de azeitona. Eu me lembrei daquela passagem da Bíblia, quando o Senhor fala da oliveira doce e da oliveira brava. A oliveira, meus irmãos, domesticada, vamos dizer isso, cultivada, é chamada oliveira doce. Essa oliveira na Bíblia é Israel. Quando o Senhor fala assim, de ter enxertado os ramos, né, selvagens na oliveira boa. Esse texto aqui, vê Romanos, capítulo 11, do versículo 11 em diante. Olha só, esse texto, ele fala dessa rejeição, ele fala das oliveiras. Foi esse texto aqui que me veio, assim que eu fui pensando durante o dia sobre o sono. Olha só, Romanos, capítulo 11, versículo 11. A rejeição de Israel não é final. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, quem? Os judeus, né? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, pela transgressão dos judeus, veio a salvação aos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, então o brasileiro é um gentio. O italiano, o americano, o japonês, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós, outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os que do meu povo e salvar alguns deles. Porque se de fato, de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Então aqui a gente vê, né, Deus usando o apóstolo Paulo falando sobre a oliveira. Então, meus irmãos, eu tive a interpretação desse sonho. Aquela oliveira que eu vi no sonho era uma oliveira grande e era uma oliveira brava. Olhando assim, ela era uma oliveira brava. Mas quando eu peguei uma oliva, uma azeitona dela, era doce. Meus irmãos, eu sei que no Brasil a gente não encontra, né? Você só encontra azeitona, aquela azeitona amarelada, aquele gosto. Mas se você tiver ocasião, chance de provar uma oliva, uma azeitona importada, e se você vê que ela é mais verde, você vai saborear uma azeitona totalmente diferente da que você conhece. Ela é carnuda.
ela é carnuda. Você, quando mastiga a azeitona feita artesanalmente, ela é carnuda, ela é verde, é um verde intenso, carnuda, doce e é crocante. Ao mesmo tempo que ela é carnuda, ela é crocante. E ela tem um gosto completamente diferente. E você mastigando a oliva produzida diretamente de sua terra, você sente o gosto do óleo. Ela é oleosa. Você não sente a boca oleosa, mas você percebe a presença de óleo nela, o próprio óleo dela, você percebe. E a azeitona feita em casa, eu posso dizer assim, porque nós fazemos aqui, minha sogra, aqui nos sacolões, né, nos lugares que vende fruta e verdura, você compra o saco com 5 quilos de azeitona verde. Eles recolhem essa azeitona que eu tive no sonho e põe num saco, você compra. E aí você tem que pegar essa azeitona e processar ela para fazer ela em casa. Então você pega aqueles 5 quilos de azeitona, coloca numa bacia com não sei quantos gramas de soda cáustica. Você põe não sei quantos 200 gramas, 100 gramas, não lembro, tem a receita. Você bota não sei em quantos litros de água, tantos gramas de soda cáustica, a soda derrete. Aí você pega aquela azeitona verde margosa com leite que você comprou e bota dentro dessa bacia. E ali então ela vai ficando preta, ela vai ficando escura. E ali ela vai... aquela soda cáustica você tem que deixar ela... Eu não sei se é algumas horas ou de um dia para o outro. Você deixa a soda cáustica ali. E ali ela puxa de dentro da azeitona todo o amargo dela, o amargor. Agora, no dia seguinte de manhã, depois de 12 horas, né? Acho que é isso mesmo. É porque eu faço raramente. Você pega, joga aquela água fora e põe água limpa. E agora ela vai começar a soltar aquela água escura e meio espumosa, porque dá uma espuminha, né? Acho que é por causa da soda cáustica reagindo com a azeitona. E agora todo dia, no dia seguinte você troca a água. Quer dizer, você espera de um dia para o outro. No dia seguinte você troca a água, você troca a água, você troca a água. Isso leva uns 5, 6 dias, esse processo. Até que essa água, no dia seguinte, você vai ver, ela tá limpa. Quando a água da azeitona, depois desse processo, ela tá limpinha, você simplesmente levanta de manhã e vê que não tem nada, você mexe e você vê que a água tá cristalina, aí você faz a salamoia. A gente usa erva doce ou funcho, eu não sei como é que deveria, acho que é erva doce, com sal, ferve isso, faz aquela espécie de chá, né? Ferve, aí pega essa oliva fora da água, já escorrida, põe num vidro e joga essa salamoia quente por cima, fecha e pega esse vidro, bota numa panela com água quente fervendo e deixa ferver ali mais uns 5 minutos, mais ou menos, apaga o fogo, porque aí tira o ar de dentro, aí ela fica a vácuo. E ali você então guarda essas oliveiras, essas conservas de azeitona no seu armário, pode levar até 1 ano sem comer, que ela não se estraga. Tem gente que deixa até mais tempo, sabe? Diz que quanto mais tempo deixa, mais ela fica doce. Aí ela começa a ficar amarelinha. Então essa azeitona, quando você consome ela é doce. Doce. Quando eu falo doce, não é amarga, entendeu? Então, a da árvore que eu colhi no sonho, ela tinha aquele gosto dessa azeitona apenas terminada de tirar todo o seu amargo, passada na salamoia depois de 1 semana consumida. Então eu fiquei assim, eu não gosto de usar essa palavra, porque não é uma palavra muito de acordo com o cristão, mas só para vocês entenderem diretamente a minha reação de eu ter consumido aquela azeitona doce, é como se eu tivesse ficado encantada com aquela azeitona. Eu fiquei maravilhada. E aí, meus irmãos, eu entendi o significado do sonho. O fato dela estar doce numa árvore de figueira, numa oliveira brava, porque era oliveira brava. Ela nasceu praticamente no asfalto, a árvore do sonho. Ela estava muito carregada. Ela estava bem carregada mesmo, de folha, galhos e tal.
E eu consegui ver, assim, Deus não mostrou para mim toda a árvore. Eu lembro de toda uma árvore selvagem. Mas a parte que eu cheguei, ela estava cheia de cachos de azeitona. É tipo cacho, né? E ali eu colhi uma, porque eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada com aquela azeitona linda numa árvore tão selvagem. Quando eu mordi, ela estava doce. Aquilo ali é Deus mostrando aqui para mim Romanos capítulo 11, que eu acabei de ler com os irmãos. A azeitona da árvore brava estava doce, quer dizer, ela estava pronta para o consumo. Ela estava grande, vistosa e doce, pronta para ser consumida. Aquilo ali mostrou para mim, meus irmãos, que nós como igreja somos figueira brava, tá? Acabei de ler aqui para vocês. O Senhor Deus chama os gentios de... Figueira não, perdão, eu confundo. O Senhor chama os gentios de oliveira brava. E aquela era uma oliveira brava. Só que quando eu peguei uma para curiosamente experimentar, era doce. Por que ela era doce? Por que deu uma oliva tão bonita? Porque Deus fala aqui na palavra que os judeus são oliveira doce. É uma oliveira boa. E é dela que vem a vida para as olivas, né? Para as azeitoninhas. A igreja de Cristo foi enxertada na boa oliveira. E seus ramos, então, tornaram-se doces. Então, se você colhe uma oliva, ela é boa. E o pior ainda, meus irmãos, mais ainda uma oliveira boa, doce, se você colhe a oliva dela, ela é sempre amarga. É igual eu tô falando, não tem jeito de você encontrar azeitona doce, nem árvore nenhuma. Mas ela é grande, ela é bonita. E aí ela passa pelo processo, né, da soda cáustica, fica doce. Mas o fato de eu ter consumido uma azeitona já doce é porque ela já estava pronta. Em palavras curtas, é como se Deus está falando, a igreja, a azeitona, que é o fruto da oliveira, está pronto para o consumo. E aí passa um carro correndo, vambora. E eu não tive tempo nem de falar muito, tô indo, já fui atrás deles também, indo embora. Significa que Deus está mostrando, meus irmãos, que a igreja está praticamente, eu não vou dizer que ela está pronta, porque se tivesse o Senhor já tinha recolhido, mas a igreja está praticamente pronta para levar, para ir embora. A Bíblia fala que o arrebatamento, né, ele vai ser repentino. Vai ser num momento, num abrir e piscar de olhos, em que as pessoas não vão nem imaginar. É por isso que muitos vão ser pegos de surpresa. Mas aqueles que estão vigiando não serão pegos de surpresa. No sonho eu só pude perceber que a oliva estava pronta, mas o carro já estava passando e falou, vamos embora. Quer dizer, já estava indo para o destino final. É Deus mostrando o arrebatamento através desse sonho. E ele confirmou isso no quadro seguinte, porque Deus ele usa de confirmação. E olha para você ver que coisa linda. No quadro seguinte era um casebre, e aquela casa não é que era minha, mas também não é que não era minha. Mas eu sei que eu estava saindo do quintal daquela casa já no carro. E tinha alguém naquele carro, e alguém que eu não conheço, mas era alguém que ia para o mesmo destino que eu. E é quase que se eu estivesse viajando com aquelas pessoas. O carro no sonho era o meu, mas quem estava dirigindo eu não vi. Mas essa pessoa só dizia, vambora, e já estava com o carro arrancado. Sabe quando a pessoa já liga, já coloca a primeira marcha e já caminha devagarzinho? E eu estava no banco de trás. Eu só abri metade da janela e foi o tempo de eu fechar uma janelinha. E ali eu entendo, meus irmãos, que esse casebre não era a minha vida no sonho, mas poderia ser o meu ministério de pregar o evangelho e salvar outras almas. Eu passo muito uma experiência, eu que tenho trabalhado no campo, eu passo muito uma experiência de ajudar as outras pessoas a fecharem as brechas, a limparem suas vidas. Ainda ontem, eu conversava com o irmão e ele conheceu o canal há pouco tempo
E ele ouviu as pregações, e em uma das noites que ele estava, ele falou, meu Deus, eu não lembro mais o que o irmão falou em palavras curtas, ele vai estar ouvindo esse vídeo, ele vai saber quem ele é, mas ele faz uma oração e fala assim, Senhor, se tem alguma coisa errada na minha vida, algum pecado que eu precise resolver, me mostra, eu preciso entender. No dia seguinte, ele já tinha visto um vídeo meu, me mandou um WhatsApp, e eu mandei uma mensagem pro irmão. E nessa mensagem, falando, eu viro para ele no final e falo assim, olha, tem só um pecado, que eu dei o testemunho, né, das coisas que estavam erradas na minha vida pessoal e familiar aqui nesses últimos meses, e Deus foi tirando uma coisa atrás da outra. E aí eu falei pro irmão, tem só um pecado que eu ainda de vez em quando deslizo e pratico, e esse pecado eu preciso me livrar dele para sempre. Não é um pecado de dependência, não tem mais nada que me coloque dependente de tal coisa, mas ainda de vez em quando eu caio e pratico esse pecado. Então tem só esse pecado que eu preciso me livrar. Aí o irmão falou assim, irmã, na noite anterior eu tinha pedido a Deus para confirmar para mim, né, essa palavra, se eu preciso resolver alguma coisa de pecado. E a irmã já solta que tinha um pecado que precisava se livrar. E no áudio, ele colocou uma situação, e ele nem, assim, pelo que eu entendi, na hora que ele relatou o áudio dele, ele não estava nem pensando em expor a situação que ele estava ainda em pecado, mas ele colocou ali, e do todo o áudio, aquilo ficou na minha cabeça, eu já retornei para ele com outros áudios, falando exatamente, olha, isso aqui você precisa consertar. Esse pecado você precisa resolver, e hoje, não tem tempo para resolver amanhã. E aí o irmão depois já veio falando, irmão, hoje mesmo eu já resolvi. Ele já pôs um ponto final na situação que ele relatou assim, sem querer talvez, ele nem pensou em entrar em detalhes, e foi ali que Deus, ó, ali está o pecado do irmão, aquilo ali está errado. E ali, meus irmãos, ele ontem mesmo já procurou resolver a situação, e diz ele que está livre desse pecado, que está pronto. Se o Senhor toca a trombeta, ele sobe para o céu. Então, são janelas que de algum modo o Senhor tem me dado a condição de abençoar pessoas que precisam fechar os pecados, os últimos pecados na vida delas. Então eu entendo que isso é uma situação que Deus está mostrando. A igreja está para ser arrebatada. Mal apenas nós temos o tempo de terminar de limpar o que falta, se a gente ajuda o próximo, auxiliar aquela pessoa a fazer o mesmo, porque o Senhor está para chamar a igreja a qualquer momento. Por quê? Porque as azeitonas já estão prontas. A árvore de oliva brava já está dando frutos doces. Amém, meus irmãos? Esse foi o significado do sonho. O arrebatamento da igreja está às portas. E dentro disso, hoje eu quero ler alguns textos com os irmãos, como orientações finais, e eu falo assim porque todo dia eu levanto com a seguinte mentalidade, e se for hoje? Se hoje for o último dia da Igreja de Cristo na Terra, se hoje for o arrebatamento, então a gente tem que aproveitar, é aquela corrida, o carro já está com a primeira marcha, já está em movimento, já está indo embora, a oliva já está madura, mas a gente ainda vai fazendo o que pode para tentar ajudar o máximo possível de pessoas. Então nós vamos ler alguns textos aqui que vão trazer alguns esclarecimentos finais para nós. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Romanos capítulo 12, do 9 até o 21. Na minha Bíblia está intitulada As Virtudes Recomendadas. Olha só o que o apóstolo Paulo começa a nos instruir. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em tudo isso, meus irmãos, porque são orientações que a gente tem que pôr em prática agora. Não é só ficar lendo Bíblia, achar bonito e deixar quieto, não. Cada palavra que a gente lê aqui, nós temos que refletir sobre elas para com a nossa vida. Se a gente não está fazendo isso que a Bíblia ensina, a gente precisa começar a fazer. Porque, meus irmãos, a igreja está praticamente pronta, se não pronta. Deus está mostrando, gente, está quase, eu já estou chamando. Os pés já estão caminhando para o céu. Eu não sei como me expressar aqui para os irmãos, mas eu espero que vocês entendam. Detalhe,
Deus na palavra, quando, por exemplo, você vai ler o Velho Testamento, ou então Jesus, quando ele começa a explicar alguma coisa, a nível da cultura judaica, quando ele queria afirmar uma coisa, ele falava 2, 3 vezes a mesma coisa. Então ele fala assim, eu digo, assim eu vos digo, eu digo a vós o seguinte. Aí ele começava a falar. Quer dizer, na cultura judaica, não é afirmação, a afirmação ela é expressada de modo repetido 2 ou 3 ou mais vezes no mesmo texto. A minha paz eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Então isso é uma coisa que é decreto de Deus, é isso e basta. Então, quando você observa que Deus traz uma mensagem para você, normalmente ele confirma 2, 3 vezes. E olha para vocês verem, 15 dias antes eu me deparo com uma oliveira cheia de flores e já estava dando as pequenas olivinhas, né? As azeitoninhas, pequenininhas, a coisa mais gostosa do mundo, muito lindinha, pequenininha, sabe? Muito doce como paisagem, como imagem, né? Nossa, agradável aos olhos de se ver. Passam-se 15 dias, Deus me dá um sonho. Primeiro eu debaixo da árvore comendo oliveira e logo em seguida eu saindo fora de uma casa, de um casebre, fechando e já indo embora. Quer dizer, viu a árvore, teve o sonho comendo a azeitona e logo em seguida saindo. Quer dizer, durante 3 vezes Deus confirma para mim. Isso é uma mensagem que eu estou mandando. É de Deus, veio de Deus, confirmado na palavra. Então, meus irmãos, o negócio é o seguinte, o arrebatamento realmente está para acontecer. Eu levanto preocupada por mim, pela minha família e pelos irmãos. Então, as virtudes recomendadas. Prestem atenção no que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 até o 21, como eu anotei aqui. O amor seja sem hipocrisia. Engraçado, começa com essa frase, né? Quem frequenta igreja vê o chamado amor hipócrita. São os irmãos dizendo, paz do Senhor, irmã. A paz, amada. Só que a pessoa não quer saber se você tá bem, não quer saber como é que tá, se precisa de alguma coisa, se você some, ela não te procura, né? Então, a verdadeira igreja, ela ama sem hipocrisia. O que significa hipocrisia? 2 caras. Falsidade, fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Quer dizer, eu amo você, você me ama, nós nos amamos com amor fraternal. Quer dizer, o que é o amor fraternal? É o amor que se importa verdadeiramente uns para com os outros. Não é amor carnal. Eu não vou olhar um irmão em Cristo, eu vou ficar admirando a beleza dele, a fisicidade dele, os dotes e dons dele. Isso não é amor fraternal, não. Isso é amor erótico, isso é amor carnal, isso é cobiça, isso chega a ser pecado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse troço de amor. É muito fácil uma pessoa virar para outra e falar, irmã, eu te amo em Cristo. Mas está apreciando a parte física da irmã. Eu te amo em Cristo, viu, irmã? Mas eu estou olhando sua parte física. Eu estou apreciando a sua carne. Isso é pecado, ou é quase pecado. É por isso que a gente já estudou aqui no nosso canal várias vezes que nós não podemos ser fonte de desejo para ninguém. Que nós temos que tomar cuidado com o que nós vestimos, como nos apresentamos, o que colocamos em nós, para nós não atrairmos os olhos de outros e não sermos fonte de cobiça para ninguém. É por isso, meus irmãos, que vocês veem, eu raramente apareço no YouTube. Eu podia pôr a cara aqui todo dia, podia cada dia botar uma roupa diferente, podia pôr o cabelo de um modo diferente, passar um batom, quase que passar um perfume, né? Como se isso passasse pela transmissão. Mas eu prefiro, meus queridos, estudar a palavra, colocar uma imagem, colocar os textos bíblicos, que é o que vai à frente.
É a palavra de Deus que está à frente dos vídeos do nosso canal, do que ficar aqui gesticulando, falando, né? Eu não tenho como mudar a minha voz, eu não tenho como mudar o meu modo de falar, né? Mas Deus o sabe das minhas intenções, Deus sabe do meu coração aqui no canal. Eu realmente tenho um zelo por Deus, tenho um zelo por quem escuta esse canal, e o meu papel aqui é guiar todos os irmãos a gostarem, a se apaixonarem, a apreciarem, a se apegarem, a amarem a palavra, não a pregadora. Se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou limpa, se eu sou suja, se eu tenho cabelo bom, se eu tenho cabelo selvagem, isso não tem que interessar a ninguém. O que tem que interessar aqui é o que vocês escutam na palavra. Isso é amor fraternal. O amor fraternal, ele se preocupa com o próximo. Tem uma irmã muito querida, há dias atrás ela colocou para mim algumas dificuldades que ela estava passando, então a gente tem orado e tal. Quando foi antes de ontem, ou ontem, eu não me lembro mais, eu levantei de manhã e falei, eu tenho que orar pela irmã. Eu tenho que entrar em contato com ela, eu tenho que deixar uma mensagem para ela. E deixei lá. Mais tarde ela entra em contato comigo dizendo, eu hoje estava no fundo do poço, numa situação específica. E era como uma cisterna. E você foi como aquela manípula, né? Aquela manivela, não sei como é que chama, que vai puxando o balde do fundo do poço da cisterna. Eu ia ouvindo aquilo que você deixou para mim e eu ia subindo do buraco no qual eu me encontrava. E dali eu tomei coragem e estou reagindo também. Então isso é amor fraternal. Amor fraternal é aquela pessoa que se importa com você e se dedica a você, dentro das coisas de Deus e dentro obedecendo os mandamentos de Deus para com a sua vida. Passou disso, toma cuidado, pode ser carne. É por isso que eu bato na tecla aqui com as irmãs, principalmente com as irmãs, para vigiarem o modo como se expõe aí fora, mas também com os irmãos, para vigiarem o modo como se expõe. Nós temos que preservar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa família, mas temos que preservar o próximo que está diante de nós e não nos tornarmos fonte de cobiça. Então, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, eu prefiro honrar a pessoa, a irmã, do que honrar a mim mesma. No zelo não sejais remissos, quer dizer, não esconde, não deixa de fazer aquilo que você precisa fazer em zelo. Sede pacientes na tribulação, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, tende bom ânimo, como diz a palavra, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, ainda que pareça que não está chegando, está chegando. E a gente tem que se alegrar na esperança, porque vai chegar. O arrebatamento vai chegar. É o que eu conversei ontem com o irmão. Falei, olha, vai ser num dia pacato como o dia de hoje. Porque nós, não sei se os irmãos perceberam, nós estamos vivendo dias pacatos um atrás do outro. A gente levanta, a gente passa o dia inteiro, faz um monte de coisa, vai dormir e é um ciclo contínuo. Raramente aparece uma novidade, uma viagem, um passeio, uma coisa boa que acontece, mas ainda assim são dias normais. E vai ser assim o dia do arrebatamento. Às vezes você vai estar lá tomando seu café da manhã, serenamente, despenserado, como a gente usa aqui na Itália, sem penseiro, né, sem pensamento, despreocupado, calmo, tranquilo ali, preocupado com o gosto do café e aconteceu o arrebatamento. Então, meus amados, a gente tem que nos regozijar na esperança. Ainda que pareça que não está acontecendo nada, está acontecendo sim, meus irmãos. Se a gente pudesse ver o trabalho que está sendo executado nesses dias no mundo espiritual, provavelmente todos nós ficaríamos boquiabertos com o que está acontecendo. Basta prestar atenção. Então, sejamos alegres na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Olha só, vamos continuar orando. Tem 20 anos, irmã, que eu oro para a salvação de meu pai. Ainda não vi nada.
Mas eu vou orar mais 20 se for preciso. Eu vou continuar orando como se fosse o primeiro dia que eu estou orando por ele. Sede perseverantes na oração. Isso, meus irmãos, são coisas que Deus está falando. Vocês têm que fazer isso. Compartilhar as necessidades dos santos, né? Vamos tentar nos ajudar mutuamente e praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Tem gente que é um calo no pé. Mas eu não vou virar e falar, tomara que dá uma dor de barriga nessa pessoa porque eu não estou aguentando mais. Não. Deus abençoa, Deus salva. A maior forma de abençoar uma pessoa que te persegue é pedir a Deus a salvação dessa pessoa. É pedir a Deus que mostre essa pessoa o mal que ela tem praticado. Então, abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente realmente nós temos que procurar, meus irmãos, nos colocar no lugar do outro. Hoje isso é uma coisa tão difícil, né? Mas a gente tem que aprender a se colocar no lugar dos outros e sentir realmente a situação. A melhor forma de eu conseguir orar intercedendo pela vida de alguém é entendendo a situação. É por isso que muitas das vezes quando alguém fala, irmã, ora comigo, ora por mim, eu pergunto, o que está acontecendo? O que você pode me dizer do seu problema? E dali eu entendo a causa da pessoa e ali então eu começo a orar pela pessoa como se fosse por mim mesmo. Então, meus amados, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Quer dizer, se coloque humilde com as pessoas. Às vezes você é uma pessoa que tem uma posição diversa do que está à sua frente. Às vezes você é mais rico, mais inteligente, mais bonito, mais bem dotada de alguma coisa. Mas a gente tem que aprender a ser humilde. Olha só, meu marido, esse ano, ele foi fazer um serviço num lugar aqui na Itália. E ele foi no apartamento, ele estava fazendo trabalho, coisas elétricas ali no apartamento, ele é eletricista. Aí ele falou que o prédio já é um condomínio escandalosamente maravilhoso. Era gente rica de arrotar dinheiro. Aí foi entender com quem que ele estava ali trabalhando, quem eram os donos daquele apartamento de cobertura na Itália do Norte, lá na cidade de Bolonha, que é um dos centros comerciais mais ricos do mundo, porque ali é o centro mesmo, é a parte riquíssima da Itália, aquela parte do Norte. E ele estava no apartamento de pessoas muito, muito ricas. Vai descobrir quem é. Eles são donos de uma rede de shopping center na Itália. Um negócio assim. Ou não sei se é shopping center ou um tipo de cadeia de lojas. Muito popular. Eu sei que é gente que é muito rica, mas muito rica. E diz ele que eles estavam lá mexendo nos fios, fazendo. Vem a moradora da casa, a mãe do proprietário, com as tacinhas de café, com a bandejinha na mão, chegou perto deles, aqui, vocês querem um cafezinho? Aqui, vocês querem um cafezinho? E diz o meu marido, quando olhou para a mulher, falou, Ana, era igual a minha mãe. Normalmente a gente espera uma pessoa cheia de plástica, cabelo todo produzido, né? Uma pessoa toda sofisticada, no sapato de salto alto, bolsa de marca, anel, unha feita. Apareceu a senhora simples, Ana, numa simplicidade. Depois veio a filha, eles tudo morava lá. Veio a filha também, assim vestida tão simples, uma pessoa que você nunca imagina quem são aquelas pessoas, de tão simples que eles são. Isso é um grande exemplo, meus irmãos, de condescendência com os que são humildes. Porque se eu sou rica, para que eu vou lá servir café para o pedreiro, para o eletricista, para o hidráulico, para a doméstica, para a faxineira, para o professor particular do meu filho? Não. Se quiser comer, come. E na rua, por que eu tenho que dar? Não, a mulher pôs o cafezinho na xicrinha, foi lá, fez o café, pôs na xicrinha, foi lá até o eletricista do meu marido, do grupinho dele lá, sentou e foi dando café. Então, são exemplos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso também é uma grande ruína. Às vezes a gente sabe que sabe. A gente sabe o que sabe. Mas isso não significa que eu tenho que ficar batendo no peito, levantar a crista como uma pavoa ou um pavão
e ficar mostrando, eu sei. Tem gente que às vezes vai falar aí no YouTube e fala assim, eu sou doutorado, eu tenho doutorado, mestrado, equilibrado, girado da faculdade de não sei o que, lá no quinto, lá da vírgula da esquina, não sei da onde, com vários diplomas e tal, e aí fala o que quer. Para quê? A Bíblia fala que nós não temos que ser sábios aos nossos próprios olhos. Amém? Os frutos, meus irmãos, da vida da pessoa é que provam quem ela é. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. Então eu não preciso ficar soltando foguete com mim mesmo. As pessoas vão ver quem é você. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha aqui, quando não é gente da igreja, irmãos em Cristo, são os ímpios, a Bíblia fala, não torneis a ninguém mal por mal. Quer dizer, alguém me fez mal, vou fazer mal para você. Não. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, quer dizer, se depende de mim, tende paz com todos os homens. É claro, tem gente que não quer ver em paz com você. Às vezes é a vizinha, é a cunhada, é a sogra, é o pai, é o marido que faz da sua vida um inferno. Mas a Bíblia fala que se for possível, eu tenho que ter e viver em paz com todos os homens, ok? Então, tem pessoas que você se limita a dar um bom dia, uma boa tarde, aí às vezes a pessoa faz o aniversário do filho, chama você para você ir na casa da pessoa, você vai, leva o presentinho, fica ali um pouquinho, vai embora, né? Tenta ser gentil, vive em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Olha que dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, meus irmãos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Daqui, meus irmãos, eu vou ler com vocês a tolerância para com os fracos na fé, capítulo 14 de Romano, do 1 ao 12. Acolhei ao que é débil na fé, ao que é fraco na fé. Acolhei. Não, porém, para discutir opiniões. Vamos ficar batendo boca aqui, né? Um crê que de tudo se pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu, que o julgas o servo alheio? Que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. A quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Então, às vezes, você conversa com um irmãozinho aí que fala assim, não, eu guardo o sábado. É um exemplo típico. Para que eu vou bater boca porque o irmão guarda o sábado? Ah, não, mas você não tem que guardar o sábado, porque não sei o quê. Não. Se ele faz isso, ele faz com a fé dele e o faz para Deus. O faz com temor, com reverência, com respeito a Deus. E a Bíblia diz que Deus aprecia até isso.
As atitudes que a pessoa que é dita como débil na fé, aqui não está dizendo que guardar o sábado está certo ou está errado. Eu li um texto geral. Aqui ele está falando, se você come legume ou se você come carne, aquilo que você come para Deus porque você acredita que aquilo é o certo, então aquele que não come só legumes, não critique o que come só legume. E aquele que come só verdura, não julga aquele que come a carne, porque cada um faz segundo a sua fé para Deus. Então Deus aqui está falando até das discussões vãs, das besteiras que às vezes a gente fica aqui batendo boca. É claro, tem temas e temas. Tem gente que vira para mim e fala assim, eu vou entrar aqui em conflito agora. Eu sei com o que eu vou falar, eu vou gerar polêmica. Mas tem gente que fala assim, irmã, se é pré-tribulacionista, se é mid-tribulacionista, se é pós-tribulacionista, para mim é a mesma coisa. O importante é que todo mundo vai para o céu. Peraí, será que vai mesmo? Será que os pós-tribulacionistas todos vão para o céu mesmo? Será que todos os mid-tribulacionistas realmente vão ser salvos? A Bíblia fala, capítulo 3 de Apocalipse, eis que virei contra ti, quando menos esperares, e te pegarei de surpresa. Por quê? Porque você não acreditou no amor da verdade. Está escrito lá, lê lá, Apocalipse capítulo 3, a primeira igreja. A Bíblia fala que Deus ele vai vir de surpresa contra aqueles que não acreditaram no amor da verdade e acreditaram no engano. Quem mata pela espada, é necessário que pela espada morra. Quem leva para o cativeiro, é necessário que pelo cativeiro vai. E aí vai. Aqui eu teria que entrar num tema de tribulação, de arrebatamento, etc. E não é o caso. Mas, o que é mais fácil? O que é mais conveniente, é melhor dizer? Ensinar as pessoas a guardar uma vida de santidade, a ouvir a palavra de Deus e se concentrar no céu, em Deus, ou ensinar o povo a guardar a garrafa PET cheia de arroz dentro de casa, a guardar dinheiro para comprar sítio, vender a casa para comprar uma propriedade fora da cidade. O que é mais coerente? A Bíblia fala que aquele que ama a sua vida perdê-la-á, e aquele que perde a sua vida vai ganhá-la. A Bíblia fala que nós não temos que juntar tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consomem. A Bíblia fala, tolo, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens para dar? Então nós temos que ensinar as pessoas a olhar o céu, porque se eu ensinar você a ter coragem e dizer que você vai ficar aqui no período pior que o mundo vai viver, eu não posso garantir que você vai ter coragem para sobreviver à marca da besta. Eu prefiro falar, olha, vamos nos preparar, porque o Senhor diz que nós temos que vigiar para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Então tem coisas e coisas. É claro que se uma pessoa vira para mim, Ana Paula, eu guardo o sábado, porque eu acho que o sábado é santo. Glória a Deus, minha amada. Glória a Deus. Guarda mesmo. Irmã Ana Paula, eu não como carne de porco, porque eu acho que comer carne de porco não agrada a Deus. Amém. Glória a Deus. Não coma carne de porco. Irmã Ana Paula, eu como de tudo, porque eu acredito que tudo foi feito por Deus e Deus abençoou todos os alimentos. Glória a Deus. Então a gente tem que ter sabedoria, meus irmãos, para discernir as coisas. Amém? Eu quero ler com vocês agora Provérbios, capítulo 1, do 20 ao 33. Provérbios 1, do 20 ao 33. O convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas, clama à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror,
Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e as angústias, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos serão destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Agora capítulo 2 de Provérbios, do 1 até o 22. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como os que procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, que é o mesmo que retidão, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Sabe o que é lisonjear? São pequenos elogios, né? Vamos tomar cuidado. Que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte. E as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis dela serão arrancados. Está falando da condenação eterna do inferno, meus irmãos. Conselhos de Deus. Agora, olha só, Romanos, capítulo 13, do 11 ao 14. Olha o que está escrito. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Vamos acordar, vamos nos mover, meus irmãos. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Coisa disse aqui, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha Deus mais uma vez falando, não tem tempo. Quem está dormindo acorde, desperte, arrume a sua casa. E aí, meus irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 3, eu fecho esse estudo. Presta atenção. A vinda do Senhor e o seu significado. E eu vou ler todo o capítulo 3 de 2 Pedro. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo.
Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Primeiro eu li lá em Provérbios sobre a sabedoria, depois você lê de novo com calma. Eu li as cartas de Romanos e agora olha só o que Pedro fala. Vos escrevo em ambas as cartas para que procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê Jesus que não voltou até agora? Jesus não volta demorando. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Meus irmãos, por longo tempo houve terra antes do dilúvio. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha aí o dilúvio. Está dizendo que viveu muito tempo. O período pré-diluviano, ele aconteceu por muito tempo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha aí, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é longânimo para com todos, esperando que se arrependam, de modo que ele quer que ninguém pereça. O desejo do coração de Deus é que ninguém pereça. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha só, Provérbios capítulo 2, o finalzinho lá, 20 até o 22. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Meus irmãos, eu li, hoje eu deixei mais a Bíblia falar com vocês, mas aqui você tem que prestar atenção que Deus deixou promessas. Meus irmãos, quando aqui em 2 Pedro diz que os elementos serão abrasados, o céu será desfeito e será feito novos céus e nova terra, a gente entende que é um período de 7 anos, aproximadamente 7 anos. O livro de Daniel explica o tempo exato da grande tribulação. Mas 7 anos para Deus, gente, não é nada. Porque se a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, 7 anos, então, o que é? É uma faísca diante dos olhos do tempo eterno do Senhor. Nós estamos já aqui, desde que Cristo morreu e ressuscitou, há 2019 anos. O que é 7 anos comparado a 2000 anos? A 4, a 6.000 anos? Não é nada. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ainda não veio
por causa da sua longanimidade, esperando que todos se arrependam, porque não é do desejo de coração que ninguém se perca, ele não quer que alguém se perca, ele não quer ver pessoas se perdendo, porque ele sabe o sofrimento que está reservado para o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, para morrer naquela cruz, de modo que todo aquele que nele crê será salvo, ou seria salvo. Então, meus irmãos, Deus não separou o homem para a condenação eterna. Deus não almejou, desejou, planejou no coração dele ver os homens se perdendo na eternidade. Ele proveu a solução para tudo. Mas aí a gente lê o Provérbios, quando fala da sabedoria gritando nas praças, procurando. É quase que como se Deus corresse atrás do homem. Na realidade, em palavras práticas, é isso que acontece. Você vê pessoas ímpias, pessoas cativas, recebendo chances todos os dias de se arrepender. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então não é que Deus não está dando chance. Muitos cristãos vão dizer, talvez aí na tribulação, ninguém me disse nada, ninguém me falou que o mundo estava acabando. Quem é que não disse que o mundo não estava acabando? Liga a televisão, você vê aí sangue 24 horas por dia sendo derramado nas notícias. Olha fora da tua janela, levanta a cabeça para o céu, é avião jogando rastro químico o dia inteiro, é o calor excessivo, é o frio excessivo, é os governos mentindo, os países em caos, os homens violentos, violências absurdas, crianças mal educadas, o sistema fora de sistema, o sistema fora do sistema, tanta gente cansada, adoecido, aborrecido, comidas que não prestam, a gente não sabe mais como se alimentar, tudo está condenado, tudo está caído, tudo está depravado, as igrejas estão dando maus exemplos e por aí vai. Quem não está dando testemunho? Quantos ímpios estão dizendo que tem alguma coisa para acontecer? O mundo está gritando, Jesus está voltando. Em contrapartida, Jesus está gritando, conserta a tua vida, porque eu estou vindo buscar a igreja. 2 Pedro fala para nós apressarmos o dia de Deus. Isso é, vamos fazer a nossa parte, vamos orar pelas almas que estão perdidas, vamos pregar o evangelho, vamos consertar a nossa vida. Porque Deus não quer que nós nos percamos. Eu não posso estar em pecado achando que você é arrebatado. Põe na balança o que vale mais, o meu pecado, o meu desejo, a minha concupiscência, ou ser levado para o céu para finalmente conhecer o meu Deus. Meus irmãos, esses dias todos nós estamos conversando muito sobre todos esses assuntos. Eu, Ana Paula, vejo claramente o quanto que Deus está preocupado em nos instruir para estarmos alinhados no seu bom caminho. Eu estou vendo isso aqui, cada vídeo que sai, cada trabalho que está sendo exposto. Deus, ele realmente está pegando pesado com a igreja, ele está expondo a coisa de modo tão profundo. Eu vou ser sincera, só não vê quem não quer. Então eu termino esse estudo agora, eu acabei. Eu termino esse estudo falando para você, minha irmã e meu irmão, vigie, conserte o que falta, preste atenção na sua conduta, até mesmo nas coisas pequenas. Se você perceber que aquilo ali parece estranho a teus olhos, investigue e conserte a tua vida. Porque o inimigo está aí como um cão lobo no seu cangote, esperando uma brecha. A Bíblia não é como cão, não é como leão, rugindo, esperando uma brecha para poder entrar. Fechem as últimas janelas, as últimas brechas, porque Jesus está vindo buscar. Ele está dizendo, gente, o tempo acabou. Eu estou vindo, as azeitonas estão maduras, estão doces. Isso é prova que você foi tirado da oliveira brava, enxertado na oliveira doce. Então você vai dar os frutos de oliveira doce. A Bíblia fala, não pode uma coisa espinhosa dar um fruto de uma árvore que não tem espinho e vice-versa. Se Deus mostrou para mim no sonho a oliva, a azeitona doce, não é porque a azeitona na sua natureza aqui é doce, mas é porque Deus está dizendo, você, Ana Paula,
E todo aquele que se diz igreja gentílica foi enxertado numa oliva doce, numa oliveira boa. Então os frutos que vão ter que ser dados não pode ser fruto amargo, fruto pequeno, fruto feio, queimado de sol, não. Tem que ser olivas grandes, formosas e doces. A oliva do meu sonho era doce, porque Deus estava assinando embaixo dizendo, é oliva doce porque você foi enxertada na figueira boa, na oliveira boa. E você tem que dar oliva boa. E o carro passava indo embora numa estrada. A estrada era feia, era queimada, o mato queimado, aquela coisa, sabe quando alguém não limpa uma estrada? Era isso. Sabe por quê? Porque o mundo tá feio. E o carro caminhando naquela estrada, e a estrada era reta, curiosamente. A estrada era reta. Era uma autoestrada reta, estreita. Era exatamente a estradinha que tem aqui onde eu vou. Nós brasileiros estamos acostumados quando fala BR, anel rodoviário, são 3 passagens de Corsa para carro, né? 3 na ida e 3 na volta, 4, 5, 6. Aqui onde eu moro é uma só. Chama a estrada 106. SS 106, acho que é isso aqui. Você procurar aí no Google Maps, você vai ver uma estradinha. Passa um carro de um lado e um carro do outro. Para você só passar o carro, você tem que prestar atenção se não está vendo ninguém, porque pode ter acidente. É o tempo de passar um carro para subir, um carro para descer. Quando tem fila, né? Subindo e descendo, você não pode ultrapassar ninguém, porque não tem espaço. Literalmente falando, não tem espaço. Mas é uma estrada reta. E no sonho era aquela estrada. Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são planos e são retos. E a estrada do sonho era plana e era reta. E o carro que passou estava carregado de gente. E eles estavam ansiosos. E quando eles viram ali, parada naquela estrada, apreciando a oliva, vambora. Eles tiveram a preocupação de me chamar para dizer, não fica parada aí olhando essa árvore não. Vambora. E eu mal apenas levantei, eu estava sentada ainda debaixo da oliveira. Eu sentei tipo num carrinho de pedreiro, eu lembro disso. Era tipo um carrinho de pedreiro todo enferrujado que estava ali, abandonado. Eu sentei ali, peguei a oliva e comecei a morder ela. Foi tempo de dar uma mordida, entender que era doce, o carro passou. Vambora, o que você está fazendo aí? Vambora. E eu já levantei correndo e já pulei no carro e fui também. Meus irmãos, o tempo acabou. Não tem mais como explicar, não tem mais como dizer. Mas o tempo da igreja na terra acabou. O arrebatamento pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 1 semana, pode ser daqui 1 mês. Daí só Deus o sabe. Mas vai acontecer. E eu no meu canal desejo de coração que todo mundo que escuta esse canal suba. De coração, meus irmãos. De todo o meu coração, eu sou sincera. Amém? E assim, eu termino essa mensagem. Foi uma mensagem curta, pequena. Meus filhos estão de férias. Um já está chorando lá dentro, que já estão brigando, que eles brigam por qualquer coisa. Eles estão esperando o café da manhã, são 9h15. Eu tenho que fazer uma panqueca aqui, que meu pão acabou. Acabou o pão, acabou o bolo, acabou tudo. Eu tenho que correr ali, misturar 2 farinhas e fazer um belo cafezinho da manhã para eles. Tem que fazer compra. Estou esperando Deus abençoar meu esposo para ele dizer, Ana Paula, vai fazer compra. Mas enquanto isso a gente vai comendo o que tem, vai limpando a geladeira, depois eu lavo ela e ponho ela com coisa nova dentro, se tiver tempo. Mas, amados, é isso. O tempo acabou. Se você tem coisas erradas na tua vida, abandone. Se não tiver como consertar certos erros, abandone. Não ponha Deus à prova. Até que ponto Deus vai ser misericordioso e longâmino para com você? Preste atenção, eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém. Se você está em pecado, não pense 2 vezes. Hoje mesmo, abandone seu pecado. Amém? Nós já falamos muito de vários tipos de pecado. Abandone. Poderia até tentar fazer um próximo vídeo falando de alguns pecados de novo. Mas aí depende da minha condição. Mas hoje, meus irmãos, eu acredito que está de bom tamanho esse vídeo. E eu peço a Deus que nos dê sabedoria e conhecimento, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a gente continue e consiga permanecer firme. Tem gente que está sem força, está cansado,
Mas eu digo para você, clame a Deus, porque Ele diz, vinde a mim o que está cansado e abatido, oprimido, eu vos aliviarei. Creia, meus irmãos, nas promessas de Deus. Quando a gente começa a pensar nas palavras de Deus, a gente fala, meu Pai, que loucura. Mas é verdade, eu creio no Senhor. Amém? E assim, meus queridos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.